Reparação histérica. Reparação histérica. Olá, Hysterics! Hoje é o programa número 11, eu tô um pouco chocada, achei que era tipo o quinto programa, mas a gente já tá aqui há muito tempo. Tá na hora de vir o quê? Os anunciantes, a publicidade, já passou da hora, né? Então você que quer colocar o seu dinheiro na gente, a gente quer muito que o seu dinheiro seja colocado na gente, porque temos um público que é altíssimo, de qualidade e maravilhoso. E hoje é meu aniversário, então também é um dia muito especial por essa razão. Completo hoje 46 aninhos. E é isso, estou com as minhas divas, as minhas gatas trabalhando, que é o que eu gosto de fazer. Né? E outras coisas eu gosto de fazer também. Dentro desse tema de gostar de trabalhar, eu quero trazer, mas antes de trazer, eu quero que Mili e Manu deem seu oi. Não tem oi hoje, hoje tem parabéns, feliz ano novo, tudo de bom, que seja um ano grandioso, tá? Viva! Inxalá, amém, axé. É isso. E olha que lindo que eu ganhei, a capa do meu livro é um quadro, a artista me deu de presente, Ah, Marina que Quintanilha. lindo. Lindo, né? Lindo Essa mesmo. capa. Muito, essa capa é foda. Bom, e aí o tema de hoje, que é uma coluna da Manu, quando ela nos presenteava com sua coluna na Folha de São Paulo, o título do episódio hoje é pelo direito de ser medíocre ou pelo direito à mediocridade. Tamo aí, os dois significam a mesma coisa. E eu vou começar dizendo da minha dificuldade em me divertir. Então veja que eu estou feliz por estar trabalhando no meu aniversário e falarei de mamãe, que mamãe se irrita muito com isso, porque estou sempre falando de mamãe, sempre expondo mamãe, ela se magoa, mas a minha mãe, assim, se eu tava com gripe, se eu tava mal, se eu tava com diarreia, ou com medo, ou cansada, mas tinha uma viagem de trabalho, ou mesmo um trabalho, ela dizia, minha filha, vá se arrastando, mas vá. Agora, se eu tava assim com uma rinite e era uma festa, ela falava, não é melhor descansar? Porque para festa a gente se reserva, se descansa. Agora, para trabalho a gente se entrega, a gente chafurda, né? E passei aí, e claramente a culpa não é só de mamãe, é um jeito ali que ela tinha de dizer, ganhe dinheiro e rale, minha filha. Mas talvez por geração que eu nasci, talvez por ser mulher, talvez por ter nascido apenas eu mesma, eu me sinto muito mais apta a sempre estar trabalhando do que estar me divertindo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Domingo passado estava no Museu da Imaginação com a minha filha Rita e com o Lucas, meu namorado, que não gosta de ser exposto, mas é isso, eu namoro um rapaz chamado Lucas. E aí estava num escorregador tentando fazer graça para Rita, porque eu fico meio palhaça em escorregador, porque eu não gosto muito de altura e de escorregador. E a Rita, vai mamãe, você consegue. Aí eu desci. Quando eu desci, eu vi que era muito divertido. E depois ela quis ir várias vezes no escorregador e era muito mais fácil eu descer pelo escorregador para encontrar com ela lá embaixo do que pela escada. E aí Lucas falou, vai pelo escorregador. E eu falei, mas ela não tá olhando, eu vou me divertir para quê? Se ela não está olhando. Ou seja, eu não pude me divertir por mim mesma, porque Rita não estava olhando. Então eu dou pequenos sinais da minha dificuldade. Eu me divirto muito trabalhando, muito mesmo. A diversão a gente vê quase como um tempo improdutivo, inútil. Então a gente passa o tempo inteiro, meio bota na cabeça que precisa provar algo para alguém, que precisa agradar todo mundo, né? Então, aí tem aquela história também de trabalho com que você ame nunca mais amarás de nada, também tem isso. Que a gente realmente tem um prazer imenso no nosso trabalho e aí a gente às vezes reflete, pô,
será que não é legal ficar lendo meus livros, meus filminhos, escrevendo minhas coisinhas do que tá naquele bar ouvindo, né, às vezes aquelas amenidades, aquela amiga lá que tomou um pé na bunda, né, às vezes aquela musiquinha de TikTok mais pra chatinha. Então, eu acho que tem muito a ver com autocobrança, porque eu também tive uma época da vida que eu botei na minha cabeça que eu tinha que fazer e acontecer, e aí esse tempo de diversão não era contemplado, a gente não entende o quanto isso é nutritivo, né, o quanto isso tem que ser pra gente, porque aí o que mais tem é a pessoa sai, mas tem que postar tudo no Instagram, né. Então, assim, até a Rita, que não estava vendo Tati, ela falou: "Mas qual é a graça de fazer uma graça?". É pra Exato. você, né, é pra você. Então, eu já vou chegar chutando o recorte de gênero, porque assim, a Ai. Manu, se você tá ouvindo no Spotify, a Manu, quando ela gosta muito, ela dança, É, quando eu a fico gente aqui fala. bailando. É. A gente não foi ensinada a se divertir. A gente é educada, socializada para servir, né, mulheres nesse mundo. A nossa missão é servir, de preferência um homem. De preferência não, um homem. Talvez nossos pais velhinhos, nossa mãe, nosso pai, né. Uma mulher, a gente se diverte com muita culpa, eu acho, sabe. Isso tá na gente, assim. E também aquela coisa de uma mulher se diverte no shopping. Onde é o lugar que a mulher mais tem prazer? No shopping, era uma piada, anti-piada, gente, não é uma Ou o piada. marido chegou cedo em casa, aí ela tá Exato, exato. A Afe Maria, gente isso é bem século XIX. Isso, mas o século XIX ainda está em nós, né, está Sim. nessa sociedade. Então, a gente é ensinada nessa vida a gostar de homem, né, a isso, a gostar do amor, a gostar do casamento. Diversão, gente, não tem tanta assim, né, mas tem. Por exemplo, eu me divirto demais sozinha, eu comigo mesma. Eu abro ali uma tacinha, um vinho, tomo uma taça, coloco alguma coisa bem boba para ver no streaming. Eu tenho fixação em, comédias de situação bobinhas, assim. Seinfeld, assim, eu já vi 248 vezes cada episódio. Eu faço lip syncing com eles, falando, sabe. Então, eu acho que a gente tem, primeiro, esse impedimento, assim, para se divertir. Mas depois eu vou fazer um recorte agora de classe, porque quem tem tempo hoje para se divertir? O que é se divertir? Nossos corpos estão para jogo para trabalhar, para produzir. Vou usar um verbo que eu detesto, assim, performar, né, que é, assim, a eficiência, o desempenho. É para isso que a gente tá para jogo hoje. Divertir, gente, divertir é secundário. E aí, uma terceira observação é que nós 3 aqui, a gente tem o privilégio de trabalhar com uma coisa que a gente ama fazer, um enorme privilégio, só que ao mesmo tempo a gente se mistura ao trabalho de modo que a gente se diverte trabalhando. Eu me divirto trabalhando, assim, qual é o meu trabalho? Ler. Gente, ler para mim é tipo um prazer Pra mim também. imenso. Qual é o outro? Escrever. Escrever, assim, é uma necessidade física. Eu preciso colocar para fora. Estudar. Gente, estudar para mim é uma diversão. Então, eu estou misturada simbioticamente ao meu trabalho. E as pessoas não entendem muito isso, sabe? O que você vai fazer hoje? Eu vou ler. Agora estou dando um jeito de falar que não é trabalhar, entendeu? Eu vou, sei lá, ler. Ai, mas não quer sair? Não, eu quero ler. Eu quero ficar em casa lendo. Câncer com touro, né, gente? Eu saio de casa se alguém gritar fogo. Nossa, eu lembro de uma vez que eu estava um raparigo aí há uns anos atrás. E eu era bem obcecada pelo meu trabalho na época, né. E aí de novo, era uma pesquisa, então era trabalho. E aí um momento eu falei pra ele assim: "Cara, eu não vou poder hoje que eu vou trabalhar", mas eu estava felicíssima com isso. E ele falou o seguinte pra mim: "Caramba, você não tem vida, né". Nossa, mas aquilo me pegou. Porque assim, o trabalho dele era completamente, burocrático. Eu vivia aqui, ó, com os meus personagens, na maior alegria. Tipo assim, eu tenho uma vida assim, lindo. Claro que o extremo de não se permitir, né, de emburacar muito no trabalho e tal, a gente também está aqui, ó, nem muito ao mar, nem muito à terra. Mas eu falei: "Eu não tenho vida". Olha, assim, daqui a pouco a gente fala mal deles, dos homens medíocres, mas realmente é grave, viu, a situação. Essa nossa conversa começou eu gosto demais do Gregório do Vivier, já falei várias vezes que eu em outros podcasts, tal, eu realmente admiro muito ele, é meu amigo. E ele lançou um podcast, um videocast novo agora,
Ele é mais podcast, mas eles se filmam ali, né, conversando. Eu escuto mais como podcast, que é o Greg e o João, né? O João Vicente. Sim, o E Não no Importa. Não Importa, que é uma brincadeira com Porta dos Fundos. E como eu gosto dos dois, e um dia eu fui ouvir, acabei gostando e comecei a ouvir. Eu escuto muito outro podcast do Greg também, que é o Calma Urgente, que ele faz com o Bruno Torturra e a. Como ela chama aquela gênia absoluta? Alessandro Rufino. Alessandra Rufino. E esse é mais sério, mas eles também se divertem. Mas esse o Não Importa, do Greg com o João, eles falam o que eles quiserem, sem nenhum medo de cancelamento. É muito solto, é muito divertido. O João outro dia tirou sarro do Greg falando: o Greg é esse cara aí de esquerda, militância, não sei o quê, mas outro dia ele veio defender o foie gras, sei lá, deu uma sacaneada. O Gregório tá sempre com um shortinho mostrando as coxas dele. E aí, no último episódio, eles convidaram o Porchat, que é outra pessoa que eu adoro, e os três se divertiram muito. E aí eu joguei aqui no nosso grupo do Reparação Histérica, falei, cara, vamos fazer um episódio que a gente só se diverte, porque olha que delícia esse episódio desses três caras. E a gente falou, e a gente ficou nesse debate, né? Cara, a gente vai saber só se divertir um programa inteiro, ficar sacaneando uma a outra. Como é que vão receber isso? Três mulheres falando um monte de merda, uma sacaneando a outra. Será que esse é um espaço mais do homem? Será que o homem consegue fazer isso de um jeito menos, sei lá, ninguém vai cancelar? Será que se a gente ficar falando um monte de. O Calcinha Larga, que era um podcast que eu fazia com a Camila e a Hel, tinham vários episódios que a gente só ria e falava merda. Tinham episódios seríssimos, a gente chorava, tinham convidadas sérias. Mas principalmente quando era o episódio nós três, e que eram os que tinham mais audiência, que a gente só ficava se sacaneando, eram os melhores, assim, a gente conseguia ir para esse lugar, né? E aí um pouco da nossa proposta hoje é a gente contar, e aí fazendo o link com a mediocridade, né? Será que aqueles três caras ali, falando um monte de bobeira, um sacaneando o outro, fica num lugar de programa genial, e se três mulheres fizerem isso, vai ficar num lugar de mediocridade? Né? Será que, por exemplo, a Manu estava falando lindamente ontem no grupo, né? Mili chegou falando de futebol. Eu tenho coluna na Folha há 14 anos, numa época que tinha muito mais colunista homem, né? Será que a gente não precisou justamente trabalhar muito para ocupar esses espaços que, sei lá, a gente meio inaugurou, principalmente a Mili falando de futebol? Então, sei, queria ouvir vocês. Será que é possível? A gente até agora não se divertiu, já temos aí quanto tempo de programa? Cara, A gente a ainda não gente conseguiu. sempre se Eu tô diverte, me só que divertindo, aí é que só tá. é o nosso É o jeitinho. nosso zeirinho. É, porque assim, a gente tem fomes, né? Então a gente às vezes quer a leveza, às vezes a gente quer ser coruja buraqueira, a gente precisa de profundidade, né? Isso nutre a gente, nutre as pessoas que acompanham o que a gente fala. Só que quando a gente olha um grande kkk também, a gente tem esse lado, né? A gente não é só isso, só aquilo outro. E nesse lance, imagina, cara, esse lance dos guri, né? Que é Gregório, João, Fábio. Assim, eu trabalhei 4 anos de Porta dos Fundos, que foi minha vida. E é genial. Assim, não é só um humor de quinta série. É gente que, né, tá com. Lê pra É, caramba. O Gregório é incrível. sim. E nenhum deles precisa provar mais pra ninguém que. Não, eu não sou um cara superficial, eu não sou fútil, né? Todos eles ali têm uma trajetória, o Greg com o Greg News, com Calma Urgente, né? Com a própria produção escrita dele, com as esquetes, o Fábio, o João lá, papo de segunda lá, falando as coisinhas deles, perdido no labirinto, as subjetividades dele. Então, assim, todos já conseguiram se afirmar num lugar, ninguém fala assim, ai, que bobagem, né? Agora, se fosse a gente aqui, Tati, fala sério, tu deu mesmo? Não, sei lá, É. tá? Piadolas talvez falassem, eu não sei, por exemplo, no Calcinha Larga, provavelmente vinha ali uma pessoa no Twitter, mulheres fúteis, Com brancas, certeza. Total. elitistas. Total. E assim, e o se divertir pelo se divertir, gente. Que legal, né? Poder fazer isso. Que legal poder chegar, soltar um microfone e groselhar. Mas eu vou né? falar uma coisa bem machista, tá? E E lá aí vem vocês... ela, lá Lá vem vem. ela. Que assim, eu me divirto muito mais com o papo de segunda do que com saia justa. O papo de. E Eu me divirto eu não mais. vejo.
Não, hoje em dia eu É, não vejo, mas na época que eu via, que hoje em dia eu só trabalho e tenho uma filha, mas eu me divertia mais, eu achava esse humor da sacanagem. Outra coisa que a gente estava falando ontem também no nosso grupo é eu vou falar outra coisa perigosíssima, tá? Votei no Boulos, sou uma pessoa de esquerda, adoro Boulos, mas quando aquele horror, aquele lixo do Marçal chamou o Boulos de Boulos, eu dei risada e é aquele segundo em que você fala, é aquele humor hétero, Ora, que rouba um pouco a gente de uma militância muito séria. Eu tô falando alguma merda? não, 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 Me não. não, embasem aqui. Lógico. não, vocês estão como diz o meme, vocês não passam frio, pois estão cobertas de razão. Então, eu acho o seguinte, primeiro, a gente não tem o direito de errar. Mulheres não podem errar. Mulheres, né? A gente não pode errar, porque a gente erra pelo gênero, é pesado errar. É muito pesado. Então, a gente, sem ter o direito de errar, a gente se policia, a gente se culpa, a gente arrasta a síndrome da impostora por aí, né? Deve ser muito bom passar pela vida podendo errar. Deve ser maravilhoso, gente, porque é um direito humano. Como que você constrói subjetividade? Errando. Teve um episódio do Não Importa em que o João Vicente levanta e fica pegando no pau dele para tirar sarro de um cara que pegava no pau mais ou menos assim, para mostrar que era pequenininho, estou fazendo um gesto de pequenininho. Imagina eu levantar agora e ficar pegando na minha buceta aqui. Não tem. A gente não pode fazer. Imagina eu sentar como o Greg senta, com a perna aberta, com um shortinho. Não dá, eles fazem brincadeira sobre o saco ia sair de lá. Eles falaram isso, né? Não, se eu sentar assim, seu saco vai sair, vai escapar. Não, nós não podemos. Esse direito não nos é dado. A gente precisa se policiar, ainda mais mulher. Primeiro que mulher não pode fazer rir, né? Mulher engraçada, aquilo que você fala, Tati. A gente não tem, vai ser engraçado. Então, o nosso humor a gente vai pegando de outros lugares. Eu acho que ele, assim, a Júlia Rabelo, ela abre a boca, eu rio. Não importa o que ela fala. Se Sim, ela falar assim, o que a gente vai tomar de café da manhã? Gente, eu tô quase, né? Tata Werneck, Não, eu tô quase falando que eu tenho sonhos eróticos com a Júlia Rabelo. O que a gente vai tomar de café da manhã? Em que circunstância ela me diria uma frase como essa? Exato, Impossível. ato falho, Total, maravilhoso. exato. Sabe, não tem, eu vou rir, porque ela é engraçada. Então, a gente tem essa graça, acho que o carioca tem um jeito de falar que é engraçado, a carioca também, então já sai muito engraçado, mas a gente precisa encontrar, é mais difícil para tudo é mais difícil, né? A gente encontrar esse trilho que vai fazer rir. Se a gente pudesse errar, se a gente pudesse ser medíocre, ia ser muito mais fácil, porque vai tentando, nem tudo é engraçado, mas você vai tentando, uma hora você acha um caminho para a graça, né? Então é isso, eu acho que a gente não tem, infelizmente, a gente não tem esse direito, porque a gente erra pelo gênero. Uma mulher não erra pelo nome, a gente não erra no CPF, a gente Sim. erra pelo gênero inteiro. É igual a Tata Werneck, toda vez que alguém fala, Tata Werneck é brilhante, mas, putz, deve ser insuportável trabalhar com ela. Sempre vem uma frase diminuindo, assim, quando alguém comenta comigo, né? Você conhece a Tata Werneck? Cara, como eu dou risada com ela, mas deve ser difícil trabalhar com ela, né? Não sei, sempre vem isso junto, né? Nunca dá só pra elogiar, ponto, né? É engraçada, mas mas, tem sempre um mas, né? Principalmente quando é pra elogiar. E uma outra coisa também é depois que você se torna mãe, a quantidade de pessoas que te perguntam onde está seu filho quando você está se divertindo. E onde está a criança enquanto a mãe se diverte? Hoje em dia isso já melhorou, mas na época da minha mãe, por exemplo, minha mãe separou do meu pai e começou a namorar, meu Deus do céu. Como assim? Ela separou e tem um namorado com uma filha pequena. Sofreu 200 vezes mais do que eu sofri quando me separei, por exemplo. Mas tinha muito essa coisa de onde está a criança, sabe? Se a mãe está se Sim. divertindo. Eu, Uma eu, pergunta eu- que o pai não ouve. Não, nunca, nunca. E é isso, eles são ensinados, porque assim, onde está o cara? Foi jogar bola, ele saiu com os amigos, ele está, sei lá, na charutaria, sei lá onde é que os caras vão, na sauna. E a gente não foi ensinada a fazer isso, a gente está em casa, cuidando da casa. Eu moro numa cidadezinha muito pequena, e todo fim de tarde tem um barzinho no vilarejo que chama Fim de Tarde. E a partir das 5h30, enche de homem aquele barzinho, enche de homem. Onde estão as mulheres? Preparando o jantar. Os caras vão voltar e eles vão jantar. É isso, entendeu? Os caras estão lá se divertindo e elas estão preparando o jantar.
Quando eu comprei esse apartamento aqui, a minha sala de jantar antes era o Recanto do Guerreiro, sabe quando o cara tem a parte na casa que é o lugar onde tem uma sinuca, um telão para ver futebol. O cara que morava aqui, ele foi ao extremo. Ele tinha uma mesa com aquele negócio de chopp, sabe? Saía chopp de um cano. Eu não sei como chama aquilo. Nossa, É, que é defumar hétero. essa casa aí, né? Pra sair a Chopeira. Não, heterossexualidade, né? não. E a mulher, assim, ela tava vendendo por X e eu botei, sei lá, 300 mil reais a menos. Ela já, tá bom, eu vendo. Ela tava desesperada para sair Para daqui. sair dali. A casa tinha virado um negócio muito. Era a casa de um. Tinha um telão para ver futebol com uma mesa, assim. Mili, você gosta de futebol, mas você teria uma sala inteira, um Não. telão? Então, gente, e aí é que tá, o que seria o equivalente de uma sala dessa para mulheres? A futilidade vai falar, é uma sala com manicure, aquele negócio lá do cabelo, aquela nave que a gente entra no cabeleireiro, que eu nunca entendi para que era aquilo, nunca entrei numa coisa daquela. Que é uma coisa meio transparente, sabe? Que você, Tipo um Sei, sei, sei. cabeção. aliás, para o que serve? Aquilo ainda existe? E se existir, Eu para acho o que que aquilo é para hidratar serve? cabelo, né? Não sei. Acho que a gente podia fazer um exercício agora de contar um momento em que a gente foi medíocre. Boa. E olhando para trás, pensando, cara, não fui tanto assim, era só um dia normal na minha vida. Porque tem isso, né? Para a gente pertencer aos lugares, a gente tem que. Eu já tive tanto chefe homem medíocre. Aliás, é um clássico, né? Aquele cara bem médio que vai ganhando. Enfim, não citarei nomes, não citarei empresas e nem empregos. Porém, Sim. aquele cara que chega ali dirigindo, sei lá, um diretor de criação, ou é um roteirista-chefe, ou é um diretor de redação, só que aí, em vez de ser de publicidade, é de alguma revista, não sei. E aí você vê uma mulher que tá ali, sei lá, 2, 3 abaixo dele, que ralou muito mais para estar ali, que ela que acaba resolvendo as coisas, decidindo, porque para se... Fico imaginando como é que uma mulher preta, né? Porque eu acho assim, para um homem preto ainda mais e para uma mulher preta ainda muito mais, né? Tem que se provar, se provar, se provar, se provar o tempo inteiro. Mas eu queria antes dizer duas coisas. A primeira é que eu lembrei de uma frase do Nelson Rodrigues, que é que o ridículo é uma dimensão muito importante da vida, né? E eu Uhum. acho que é mesmo uma dimensão muito importante da vida. E depois que eu li hoje uma dedicatória de um livro que eu achei muito, que eu queria ter feito eu, sabe? A mulher escreveu, falou assim, para a minha família, né? Antes do livro começar, para a minha família, que eu espero que nunca leia esse livro. Muito bom. Maravilhoso. Poderia ser todos os autógrafos. Não, não, era aquela frase que O começa, livro, né? ela dedica o livro para a Epígrafe. família. É, epígrafo, exato, exato. Que eu espero que nunca Epígrafo? lê. Epígrafe. Não, epígrafe, epígrafe. Isso. Nossa, eu acho que eu vi isso. Em que livro tá isso? Porque eu acho que eu lembro Tá. dessa. How to Date Men When You Hate Them. Como continuar saindo com Que homens já é quando você maravilhoso Que de já é odeia os homens. que já é um maravilhoso. Eu tive muitos momentos, isso aí e é um ato, é um negócio assim que terapeuta na arquibancada, balançando pompom, que são momentos em que eram entregas importantes de trabalho e eu falei assim, já deu. Eu não vou ficar lambendo essa cria, não, eu preciso sair de casa. Todos esses momentos que parecem bobos para mim são assim, vitórias homéricas. E aí você chega no dia seguinte assim, pensando, você engolida pela jaula dos leões, porque eu poderia ter me esforçado mais e tá tudo bem, né? O mundo continua girando, os pássaros cantando, as pessoas falam, que legal, adorei. E dá tudo certo. Então, como uma pessoa muito workaholic, isso pra Eu mim é... lembrei, eu não sei se tem a ver, mas eu lembrei, né, isso da autoestima do homem hétero. Eu lembrei de uma situação que eu acho que eu até contei pra vocês já, de um cara que falou, a gente estava saindo há um tempo, e aí ele falou, vamos, vai lá em casa jantar. E a gente era tudo mais moleque, assim, eu devia ter uns 27, ele devia ter, sei lá, 28, sei lá. E a gente trabalhava junto, vai lá em casa jantar. E chegou lá, era claramente pra gente se pegar, né? E aí ele não tinha feito jantar nenhum, a gente ficou de pedir o jantar, pede jantar, não pede jantar, pede jantar. E a gente acabou ficando junto ali. E quando foi 1 da manhã, eu sou uma pessoa com vaso vagal, hipoglicemia e pressão baixa. Eu não tinha comido e tinha performado a arte do amor, que pode dar uma caidinha na pressão, né? E não tinha comida, aquela coisa, cara que não tem comida em casa, que também é o fim da picada, né? Mulher, qualquer idade você vai na casa da mulher, tem comida na casa dela, né? Você abre a geladeira, vai ter.
E aí eu comecei a passar meio mal, caiu muito minha pressão. E eu falei, eu não tô me sentindo bem e, sei lá, preciso de uma Coca-Cola, de alguma coisa rápida. E eu queria voltar pra casa, porque aí começa a passar mal também, já desandou, quero minha casa. E aí ele tinha lá uma Coca-Cola sem gás de 6 meses atrás, me deu uma Coca-Cola, eu consegui recobrar as forças e voltei pra casa. No dia seguinte eu chego pra trabalhar, ele trabalhava comigo. Chega uma mensagem assim dele no meu computador. Foi porque meu pau é muito grande? Ele achou que eu passei mal. Ah, não, gente, Eu não. falei, não, foi porque eu fiquei 7 horas sem comer e o seu pau é bem médio menos. E nunca mais saí com ele. Ele teve certeza que eu passei mal porque o pau dele era grande. Era E, a resposta que ele queria. Sim, sim, eu realmente eu fiquei chocada com o tamanho do seu pau e me caiu a pressão. Realmente, e gente, eu deve pensando, eu ser lembro que eu cheguei em casa pensando que fracasso, né? Eu vou lá, quero ser charmosa, quero ser gata, quero ser sensual e passo mal, cai minha pressão, você achando que você foi medíocre. Quando o cara vem com uma pergunta dessa, você entende o que é mediocridade, né? sim. Ele foi dormir pensando, caralho, acho que a mulher passou mal porque será que meu pau é grande a ponto dessa mulher ter passado mal? Sendo que eu Deve ter estava fi 7 horas sem comer. deve ter ficado peladão se olhando no espelho, É, certeza, sabe. isso aqui fez aquele pirocóptero e E pensou, é pirocó isso aqui exato. acaba com a vida de uma É. garota jovem magrinha, que era o Ele meu podia caso. não ter perguntado e ter ficado com a resposta fictícia da cabeça dele. Sim, entendeu? Que também Porque seria uma merda, mas aí a gente não precisava ficar sabendo, né? a gente não precisa e ele pode com certeza ele contou para os amigos dele que a resposta foi sim. "É porque meu pau é grande?" "Sim, sim, foi isso que me fez passar mal". A história para ele é: "Alguém desmaiou, quase desmaiou porque meu pau é muito grande, ela viu o tamanho do meu pau". Eu lembrei de 2. Uma, gente, talvez não tenha nada a ver, mas eu vou contar porque é uma das histórias mais engraçadas que eu já vivi. É nada, é uma besteirinha. A minha ex-mulher, a gente tinha uma casa na na roça, e tinha uma família que morava na entrada. Então, quando a gente chegava sexta-noite, assim, a gente passava por essa família para dar oi, ver se estava tudo bem. O filho do casal chamava Davidson, uma criança. Davidson. E a minha ex-mulher não conseguia falar esse nome, Davidson. Não conseguia, não saía. Nesse dia a gente chegou cansada, uma viagem longa de São Paulo, saiu o Maurício, que era esse caseiro, e a gente deu oi: "Oi Maurício, tudo bom?" "Tudo, e você?" Aí ela queria perguntar das crianças, né. O que saiu da boca dela foi: "E o David tá lá dentro, som?" Então até hoje a gente fala: "Lá dentro, som. Onde está o guarda-chuva?" "Tá lá dentro, som." E ia ficar por isso mesmo. E ele respondeu: "Tá, tá lá dentro, eu vou chamar". Ninguém ia e eu olhando aquilo, eu falei: "Ninguém vai falar sobre o que acabou de acontecer?" A frase saiu: "Tá lá dentro, o David tá lá dentro". Cara, Então isso é isso muito, muito é maravilhoso. maravilhoso, é maravilhoso. E a outra que é um ridículo que eu passei, porque assim, eu não consigo dar em cima das pessoas. E se eu gosto de alguém, eu morro gostando. Se a pessoa não entender que eu gosto, sei Poxa, lá, Mili, pelo amor de Deus. eu Eu não dei em cima de consigo. meio Brasil. Então, eu gostaria eu admiro isso, eu acho muito erótico a pessoa que tem essa confiança, eu não tenho. E eu queria dar em eu estava curtindo uma pessoa que trabalhava comigo, uma mulher que trabalhava comigo, e aí eu não sabia o que fazer. Eu queria muito falar. O que me ocorre fazer é escrever um e-mail, mas não tem nada mais cafona, né, do que escrever um e-mail dizendo o que está sentindo. Então eu tive a brilhante ideia de chamar meu sobrinho, que na época tinha 17 anos, e pedir conselhos. E ele foi lá em casa, ele falou: "Abre aí o Instagram dela. Agora você vai curtir uma foto bem antiga". E no dia seguinte eu tinha uma pauta com ela, então íamos sair só eu e ela, tá. E estava rolando uma amizade, enfim. E eu curti uma foto antiga, e não aconteceu nada, e no dia seguinte a gente saiu e mudou totalmente, sabe. Ela já estava diferente, porque eu acho que ela entendeu o código, né. Eu também já estava gente, assim, foi acho que talvez uma das vezes que eu mais tenha me sentido ridícula na vida, mas não bastasse isso, eu escrevi o e-mail. E aí ela respondeu: "Te admiro muito, mas não estou interessada". Isso, Que cara, dor. foi uma dor quando eu vi aquilo, eu assim, um toco, Eu ele com lembrei, elegância, com afeto, mas um toco. eu lembrei de uma coisa bem ridícula que eu fiz o ano passado. Eu A Manuela, que tá aqui, me indicou uma. O que que era aquela mulher meio bruxa, meio
taróloga, meio Cartomante maioral do Brasil. cartomante maioral do Brasil, porque eu peço pra Manu ler cartinhas pra mim, e Manu lê maravilhosamente, mas sei lá porque naquele momento ela falou que não estava lendo. Não posso, minha cigana me proibiu. Segundo A essa cartomante cigana. maioral, não posso atravessar minha cigana, que ela não deixa eu ler carta pra outras pessoas, só pra mim, usando um determinado baralho. É um negócio que eu não vou, né, Tá, e aí discutir Manu não com quis ela. ler a cartinha pra mim e me indicou essa mulher. E aí eu cheguei, a mulher falou coisas incríveis pra mim, acertou uns negócios fortes assim, eu falei, eita, essa é boa, né? E ela falou assim, eu tava obviamente sofrendo por amor, que é o que faz a gente muitas vezes procurar. E ela falou assim pra mim, olha, é o seguinte, exatamente daqui 3 meses vai ter um portal aí da volta. Vocês estão preparados pra voltar daqui 3 meses, vocês vão voltar. É 3 meses, eu tô vendo aqui, é exatamente 3 meses. Eu olhei na minha agenda, 3 meses. Anotei, assim, fiz um círculo na data exata que fazia 3 meses. E fiquei 3 meses sentindo que eu namorava, não saí, não fiquei com ninguém, não conheci ninguém, davam bola pra mim, eu não dava bola de volta. Trabalhando e pensando, é isso, é aguentar agora 3 meses. 3 meses a gente vai voltar. E fiquei assim, nisso 3 meses a pessoa fez a vida dela, fez tudo, né? Passou, a pessoa viveu lá o luto dela, passou. Na exata data que fazia 3 meses, uma fotógrafa que era uma das poucas e raras amiga do casal, do ex-casal, né? Minha com esse ex, era a exposição de foto dela. Eu falei, olha isso, é o dia que a gente vai voltar. Porque exatamente no dia que faz 3 meses é a exposição de foto da mulher. Que era uma das, tipo, tinha ela e mais um que era amigo em comum. Daí eu falei, é isso, ele vai estar lá, beleza. Aí me arrumei, fiz aquela hidratação no cabelo, até maquiagem acho que eu fiz. Maquiagem paga, tipo, gastei dinheiro numa maquiagem. Me arrumei assim que ninguém tava nem entendendo, porque era uma exposição de foto na Barra Funda. Eu cheguei tipo uma, sei lá, uma Spice Girl. E fiquei esperando ele chegar. Falei, daqui a pouco ele vai chegar. Tinha ingresso para ir ver Fernandona no teatro, aquele monólogo da Simone de Beauvoir perfeito. Aqui em São Paulo, era o primeiro dia. Fernanda Torres, aquelas que faz um name dropping, me chamou, né? E eu tinha que ir. O negócio, a Fernandona começava 8 horas. E o negócio da fotografia começava às 7. Eu falei, não, vai dar certo, porque a cartomante viu. Ele vai chegar antes das 8 e eu não vou perder a Fernandona. E começou da 8h10 e da 8h15. Minhas amigas lá na Fernandona falando pra mim, cara, você vai perder? Fernanda Montenegro, é isso mesmo? Eu, não, mas a cartomante falou, é hoje que a gente volta. Fiquei lá sentadinha esperando. Daqui a pouco eu vejo ele entrar. Aí eu vou, me escondo. Como era uma exposição de foto, tem aqueles, sei lá, tipo uns totens assim com as fotos coladas, né? E aí tem a frente e atrás dos totens. Eu me escondo atrás de um totem porque eu queria fazer aquela coisa que esbarra. Oh, não acredito! Você por aqui, tipo, eu vi ele entrando, fui para trás de um totem que era para dar de cara. Aí dou de cara com ele. Oh! Aí ele, opa, tudo bem? Muito assim, aquele rosto lavado de falta de amor. Sabe quando aquele olhar de quem te superou? Fica meio sem graça, fica ali meio atrapalhado e eu fico parada olhando para ele sorrindo. Como querendo dizer, querido, é hoje que a gente volta, não sei se você sabe. Tava te esperando pra gente voltar. Ele, e beleza, sua mãe? Tá bom, ele, então tá, legal. E saiu. E aí eu peguei, fiquei sentada assim uns 10 minutos pensando, ele vai pegar. Isso eu tinha 45 anos, tá, gente? Não tinha 28. E aí eu vi que a gente não ia voltar, mandei uma mensagem xingando a Manuela, que mandou eu ir nessa mulher, na bruxa, e fui ver Fernandona, entrei 10 minutos depois que já tinha começado, e nunca voltamos, e nunca mais nos falamos, e eu fiz isso aos 45 anos de idade, eu me escondi atrás de um totem, porque era o dia de voltar ao namoro, porque a cartomante falou. Mas Eu sou já uma estava querida, sou inteligente. chateada. No começo da história eu já estava triste, aí no fim parecia que eu estava no começo. Tá? Porque assim, quando vai na cartomante, a gente tem que entender que geralmente, o que é uma coisa que te leva a uma cartomante, não quero generalizar, mas toma aqui, ó, a mediocridade reinando. Vamos fazer isso. Elas sabem que essa é uma demanda interessante, assim, né? Então, geralmente vai dar uma esperança. Eu tenho 1000 amigas e amigos, geralmente gays, mas até hétero também, que terminou meio mal e ficou nessa saga, indo em 8.000 cartomantes.
E todas dizendo: "Não, vocês vão voltar, vocês são um amor de outras vidas, não sei o quê". Aí tem um meme do Cebolinha, não sei se vocês já viram, que ele tá olhando pra uma cartomante, assim, eu sempre mandava, eu tinha ele engatilhado, que é o Cebolinha falando assim: "Você vê o futulo ou logo a plaga?". Porque eu falei: "Gente, então quando começa essa promessa aí, ou quando você tá em suspenso com um cara, uma relação e você tá meio esperando voltar, você já tá muito fodida, porque você suspendeu a sua vida, você para de viver e você Não, eu fica parei. entendeu? Então, assim, tava ali o negócio pra dar errado bom, né. E Não, ela deu errado é legal. isso, e cartomante, assim, acerta umas coisas, erra outras. No final, você sempre olha pra trás e fala assim: "É, realmente, não era pra eu ter voltado pra esse cara. Tô correta ou tô correta?". Manuela, você tem que contar um negócio ridículo aí pra nós agora. Cara, eu não tô conseguindo assim, ridículo, gente, pelo amor de Deus. Medíocre, ridículo. É. Não, eu fico pensando, assim, as coisas que eu já vivi, e essa necessidade de agradar, e os lugares ridículos que a gente se coloca. E eu queria trazer aqui uma autoexposição, né, sobre um traço de personalidade meu que enfim, eu acho que chegou a hora da gente trazer isso à tona, de alguém ter coragem de falar sobre isso, porque eu me identifico hoje como uma extrovertímida. E aí, o que que é uma pessoa extrovertímida? Quer dizer, eu sou despachada, eu sou desenrolada, né? Bota o microfone na minha mão, me joga no palquinho, eu vou lá, eu falo o que tem que falar, e tome piadola, e olha o bracinho pra tudo que é lado. É braço pra tudo que é lado, tá? Date, ainda mais os primeiros, também sou ótima de date, não conheço aquela pessoa, entendeu? Nem aí pra nada. Teve de trabalho também, uma tranquilidade, uma paz terrível. Eu não tenho essa coisa de, ai, que situação Eu também não tenho, eu constrangedora. fico Eu até já me feliz. constranjo, já sou eu não sei, entendeu? Eu tô à É o meu dia a vontade. dia. Então assim, Tô eu à vontade de ser desenrolo ridícula. eu desenrolo com quem para do meu lado ali, faço graça. No carnaval, minhas amigas ficam putas comigo porque elas querem seguir, né? Aí olha pra trás, cadê a Manuela? Tô lá me amigando com um ambulante, vendedor ambulante, flamenguista, pô. Entendeu? Aí a pessoa fica achando o quê? Ai, que eu sou extrovertida, que eu sou uma pessoa acessível. Não sou. Não é pra qualquer um, não é pra qualquer hora, entendeu? Então tem dia que eu quero sair, lamber bueiro, mas isso aí é a cada primeira lua nova de um ano bissexto, entendeu? Eu não sou tão simpática quanto eu pareço, eu sou do Larry David de cropped, cara. Eu amo ficar sozinha com meus bichinhos, né, com a minha família Cocoricó, né, com os meus livros, meus filminhos, né, que nem o que a Emília falou, que a Tati falou. É uma vida aqui, gente, de princesa da Disney. Mas é ainda no recorte do primeiro ato, que ela tá isolada numa choupana, conversando com os bichos, que nem uma maluca. Essa é a vida que eu gosto de viver, entendeu? Aí me contempla demais. Então, assim, difícil ser extrovertímida. Eu sinto que tem uma promessa ali que eu nem fiz, tá? Mas é como se eu tivesse feito que não se cumpre. Porque, assim, se a pessoa se agarra nessa imagem, ai, dessa pessoa divertida, boba da corte, Sim. né? É, Vai é. quebrar a cara comigo, porque vai chegar na sexta-noite e eu vou falar: "Poxa, eu quero ficar em casa lendo mitologia suméria". Ou seja, uma boa companhia, eu até devo ser. A Mili também falou uma coisa assim, né, porque eu acho que eu sou mesmo, porque eu gosto da minha companhia. Então, É uma pra mim isso excelente é um bom companhia. parâmetro. É um bom parâmetro, É. mas de uns anos pra cá, que eu consegui me libertar dessa expectativa, né, dessa persona, né. Então de atender essa expectativa de animadora de festa. Eu, hein, você quer um animador de festa, gente, você contrata um cara vestido de Homem-Aranha, chama o trenzinho carreta furacão, sei lá, meu Eu irmão, dá amo o teus trenzinho pulos, carreta furacão. Mas a gente batata. passa mal de rir com você no grupo de WhatsApp, A gente Manu. passa mal, gente. Passa Ah, Eu mal. passo mal de rir com a Manu no grupo de WhatsApp. Eu passo É mal de muito rir. bom. ó, É muito mas bom. vocês criam esse lugarzinho seguro, entendeu? Pra eu conseguir É um também ser lugar eu seguro. mesma. E às vezes eu também em buraco começo a falar, né? A gente não fala só. Desculpa, tá vazando a minha cachorra latindo? Tá Tá, mas não vazando, tá mas é vida real. É atrapalhando. vida real. É, o cachorro late. Eu lembrei de uma história, queria saber como que vocês se sentem quando acontece isso. Há uns 8 anos, mais ou menos, não mais de 10, eu, pra variar, estava atirando pra todo lado, né. E aí, na época, a Júlia, casada com o Veras, o Marcos Veras, eles me contrataram para escrever uma peça de teatro. Eu tinha acabado de fazer coisas que tinham dado muito certo. Então eu tinha feito O Meu Passado Me Condena pra TV, para o cinema. No cinema tinha feito 3,5 milhões de bilheteria, o primeiro, depois o segundo também fez mais ou menos isso. Tinha feito uma peça de teatro pro Porchat, que deu certo também.
E eles me contrataram, e assim, eles tinham tanta certeza que eu ia brilhar na peça, que eles me contrataram e já reservaram o teatro, um teatro bom no Rio, bombado, assim, disputado, e já pagaram o aluguel do teatro, porque tem que reservar muito antes. E aí eu tive uma ideia de uma peça de teatro, a ideia era boa, só que eu não consegui. A ideia da peça era o seguinte: era um grupo de amigos que eram muito neuróticos e eles combinavam de fazer suruba. Só que eles eram tão neuróticos que a peça inteira era eles tentando fazer suruba, mas eles não paravam de discutir como a suruba ia ser. Então eles se encontravam para ficar discutindo a suruba. Não, mas se você pegar minha mulher, não sei o que, eu vou fazer não sei o que, não, mas daí, peraí, você teve aquela doença lá. Então era 1 hora e meia de peça de um grupo que se junta para fazer suruba e não faz. E eles amaram essa ideia, eu escrevi uma primeira versão, ficou horrível. E eles com o teatro, não, mas a Tati vai conseguir. A Tati fez 2, 3 blockbuster aí, barará, e eu atirando para todo lado. E essa coisa assim de jovem talento, que graças a Deus não sou mais porque envelheci. Mas com 30 e pouco você faz um negócio, é o jovem talento do teatro. Me deram um adiantamento de grana, tal, eu fiz uma primeira versão, eles foram ensaiar, o Veras me ligou e falou: "Cara, a galera saiu chorando do ensaio, tá horrível, tá um lixo isso, né?" Aí fiz uma chorando de que a gente vai fazer, a gente gastou uma grana para eles alugaram o teatro meio todo mundo junto, assim. Aí fiz uma segunda versão da peça, bosta. Não, não dá. Aí tive uma outra ideia, que era uma família que no Natal, passava o Natal mais triste da vida deles, ou eram amigos que se reuniam no Natal, e o nome era Infeliz Natal, que era um nome merda, sei lá, era ruim. Era uma segunda ideia pior do que a primeira. E aí fiz também umas 2 versões da peça, não deu. Aí um dia o produtor da peça, que nunca mais falou comigo porque perdeu dinheiro, me ligou e falou o seguinte: "Deu errado, você não conseguiu fazer. Tem 5 atores, 6 atores chateados com você, não rolou. Eu perdi uma grana, porque eu aluguei o teatro por 3 meses, mas assim, para de tentar. Não precisa me devolver a grana que eu paguei, perdi a grana com o teatro também. E é isso, é um projeto que não deu certo, né?" E eu lembro que eu fiquei doente com isso 1 ano. Fiquei 1 ano só falando disso na terapia, absolutamente doente com isso. E as pessoas falavam assim pra mim: "Mas peraí, você fez 2 filmes que deu 3,5 milhões de bilheteria cada um. Você fez uma peça que o Porchat tá rodando o Brasil inteiro, foi pra Portugal, não sei o que com a peça, que também só deu dinheiro pro Porchat porque eu fiz um contrato merda. Cara, você fez 3 blockbuster e tentou fazer uma peça que não deu certo. Vamos focar nas 3 coisas que você fez, que já é muito acima do que um roteirista consegue na hora que tenta ser fazer comédia romântica, e tal." Eu fiquei 1 ano doente com isso, né. E aí passou um tempo, eu voltei a falar com a Júlia, com o Veras, tal, e eles morrem de rir dessa história. Eles falam: "Tati, a gente pegou outro texto, não foi do jeito que eu achei", né. O produtor também me sacaneou, me fez sentir muito lixo, assim. Mas eles falaram: "Cara, não deu certo, você tentou 2, 3 textos, não deu certo, coisa mais normal do mundo. A gente comprou um texto de uma outra pessoa que já estava pronto, a gente não perdeu o teatro, a gente fez a peça, a gente conseguiu pagar", e eu fiquei 1 ano doente com essa história, né. É. Com Então, licença. Não, Vai, pode. É porque assim, eu tô aqui revoltada, mas se vai. Milly também tá revoltada? não, é que eu tô pensando assim, se ela fosse homem, com esse currículo, não perderia uma noite de sono. Eu fiquei O doente 1 ano. terapeuta nem saberia que isso aconteceu. Se é que o cara estaria no terapeuta, entendeu? Um cara com o teu status, naquela época, não perderia uma noite de sono. "Gente, eu fiz, tentei, não aconteceu, vamos lá, vamos para outra", sabe? Mas eu reagiria, acho que como você, assim. Fala, Manu. É porque assim, a nossa trajetória profissional, ela não é só setinha pro alto, cabritinho subiu da montanha, né? Às vezes vai ter que descer uma coisa ali para subir lá. E tem sim uma relação com a autocobrança. E isso foi, olha que hoje elas estão aqui chegando. É uma astróloga, minha astróloga que eu amo, que é psicóloga junguiana também. Ela fazendo uma leitura, ela só falou assim: olha só, você, às vezes, ainda mais como mulher e com esse trânsito aqui, XPTO, toma cuidado para não ficar pegada ao seu fracasso, porque para uma mulher É, é uma zona de conforto, porque dá muito mais medo e é muito mais desconfortável olhar para o seu sucesso.
porque você tem, ó, pensa na sua avó, na sua bisavó, na sua tataravó. É A isso aí. gente não é criada e tem um senso comum de que a gente não é, é, pertence a esse lugar. Então, esse tipo de contratempo, desculpa. Se um grupo foi lá e já alugou um teatro contando com o ovo no cu da galinha, a base é o texto, meu amor. Isso é problema seu de estratégia. É isso que Então, falavam assim, pra isso não mim, esse tem a ver com produtor não você. pode fazer isso com você. Por que E, que ele foi alugar antes de ter o texto? e E assim, agora, a premissa é muito boa, hein? Virginianos na suruba, né? claro. Imagina, vamos escrever nós três essa A peça? premissa é Venham esse Amigos mundo tentando inteiro. fazer suruba. Até hoje eu tenho isso na cabeça, que essa ideia é boa. Eu tenho umas ideias na cabeça que eu queria muito fazer. Por exemplo, uma mulher de 50 que larga um cara de 25 por outro de 60. Porque ela consegue conversar sobre envelhecimento com ele. Umas coisas de inverter, assim, eu tenho É ideias. maravilhoso. E é isso, a Mas gente tem eu. que fazer. E se vai dar certo, a gente não tem controle sobre isso. Você tentou. Gente, vale demais tentar. Vale muita coisa. É uma sociedade que tende a impedir que a gente veja no pseudo-fracasso, na derrota, no tropeço, alguma coisa de boa. Mas teve, né? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Fernando Pessoa, E eu assim, e é a Júlia isso. Rabelo, eu e a Júlia, a gente já deu tanta risada disso, porque um dia eu encontrei ela falou, Tati, não era você. Eu tinha lido um monte de coisa sua, tudo ótimo, aquilo era horrível. Eu falei, cara, eu fiz um negócio horrível. Ela, não, confessa, você contratou alguém. Ela ainda brincou comigo, você contratou um homem, era ruim demais, tinha que ter sido. E a gente correndo, eu falei, não, eu fiz um negócio muito ruim mesmo, como faço sempre, mas tem uma coisa. Eu tenho coluna desde os 20 anos, tô com 46. Então, há 26 anos eu escrevo para alguma revista. Agora eu tô na Folha há 13 anos, mas passei por várias revistas, né? Como que você faz uma coluna boa toda semana há 26 anos? No meio Não, disso sai coisa ruim. tem coisa que a gente não quer nem Existe. reler, que a gente quer. Tem É, coisas minhas que eu leio e falo, gente, que horror, como que eu escrevi isso aqui? é. É isso. E era uma outra Tati, uma outra Mili, uma outra Manu. A gente não é, a gente vai mudando também. Mas vocês já Mas ficaram doentes, assim, tipo, cara, aquele negócio. Não, quando o trabalho dá errado, gente, pra mim, é assim, horrível, chorar por é causa de horrível. relação que dá errado, isso aí pra mim, ó, é mel na chupeta. Já Agora, teve roteiro que eu entreguei, que sabe, que não, foi imagina, achincalhado, exato. assim. Acho É encalhado e às vezes horrível. a conjunção do trabalho, as pessoas, o timing, a É, ideia, a coisa não encaixa. E aí a gente tem que saber também desapegar, porque a gente fica, não, não pode ficar na minha conta, eu tenho que dar o meu melhor. E é. nesse gancho eu quero aqui, ó, tremular a bandeira, tá? Do direito à mediocridade, né? Que é o nosso mote de hoje. Porque assim, eu sou muito obcequei com esse assunto. E eu tenho um dedinho torto para escolher pauta aqui, né? Porque já defendi talarica no programa. Agora levantando essa bandeira aí que a gente levantou com muito orgulho, né? Mas é exatamente isso. Para uma mulher que sempre é pressionada, interna e externamente, para dar sempre o seu melhor, e mesmo assim que acaba sentindo que nunca é suficiente, né? A gente se apaziguar com a mediocridade é um luxo, é um mimo, Mas né? eu Que a sinto que eu vou gente. perder tudo. Esse é o problema, entendeu? Não, Eu mas, ó, amiga. sinto. Eu sinto que uma coisa assim que deu muito errado, eu falo, voltei 80 casas, eu perdi tudo. Parece que nada do que eu fiz construiu uma história, sabe? E eu duvido que homem se Não, sinta tão não assim. tem laço. Você acha que não tem lastro? Tem duas coisas aí. Primeiro, é claro que é uma visão deturpada, porque tem lastro, mas tem uma base de verdade, porque a gente não pode errar. É muito fácil a gente perder muita coisa. Um erro pequeno nosso vira um erro assim quase definitivo. Eles nem lembram que eles erraram. Gente, eu trabalho com futebol. Os caras erram e no dia seguinte eles estão lá com a cara lavada. Eu erro, sei lá, um palpite que eu dei errado, eu já quero me enfiar embaixo da mesa, entendeu? Os caras estão lá como se nada tivesse acontecido, assim, é um aprendizado, assim, é uma autoconfiança que devia vender em cápsula para a gente tomar, sabe? A autoestima do homem hétero na balada sertaneja, todos eles são movidos por essa autoestima aí. E a gente não tem, claro que tem graduações, né? Uns têm mais, outros têm menos, mas assim, tomaram isso na mamadeira. E a gente tomou na mamadeira o compromisso com a culpa. Se agarra aqui no erro, toma esse fracasso, que ele é teu, ofuscou tudo que você fez de certo até agora e vai com ele.
É isso, Sim. é muito Pega pesado. carona no cometa do Não, horror. e é Isso. compreensível mesmo a gente sentir assim, porque a pressão é externa, mas assim, puxando a sardinha pro nosso lado, né? Pra pressão interna que a gente se coloca também, porque o que vai adiantar, Tati, ficar um ano, né? Eu também, a gente ficar ali amargurando aquilo, se aquilo na verdade não vai ter uma consequência, embora a gente corra esse risco, né? Então, o que pode ser mais libertador para uma mulher do que a ideia de que ela não precisa agradar todo mundo o tempo inteiro, né? De que ela não precisa provar nada para ninguém o tempo inteiro. Não tem rebeldia maior que isso e também não tem paz maior que essa. Então, esse lugar, assim, inclusive que esbarra na coisa da síndrome da impostora, né? Porque é doido. Olha o lance do POV, o homem medíocre, né? Que construiu a identidadezinha dele, né? Nesse nosso contexto aqui gostoso, nosso. Ele já se sente no direito de ocupar aquele lugar ali, aquele lugar já é dele, né? Tem uma lei do mínimo esforço. A mulher, e claro que existem exceções, né? De ambos os lados, inclusive, mas a mulher já fica assim, naquele desespero de pertencer, de galgar. Aí já é muito difícil galgar. Aí depois se manter é mais difícil ainda, né? Sim. Não é mole, não, gente. Não é mole, não. Agora, eu também, só para trazer aqui uma provocação. Eu detesto quando eu falo isso em reunião. Vou trazer aqui uma provocação. Eu me relacionei com alguns caras que eram do meio, assim, artístico, né? Ou roteirista, ou escritor, ou sei lá, era um jornalista, mas escrevia livro também. Aham. E não tinha esse negócio hétero de, puta, autoestima do hétero, como a Mili falou do futebol. Era uma galera que emburacava muito pior do que eu. Não dava certo um negócio, eu tinha que chamar graneiro para resgatar a pessoa da cama, assim, tipo, sei lá, como é que chama quando você resgata com aqueles negócios de shopping, aquele brinquedo que você pega um urso, uma Uhum. Uma agarra. grua. Assim, emburacava, tipo, eu sou uma negação, eu sou péssima, eu sou. Tive alguns relacionamentos assim que eu me perguntava, puxa, não tem como ter um pouquinho da autoestima do hétero? Traz um pouquinho para essa criança. Que Curioso isso. muitos. Porque a ideia que a gente tem de autoestima hétero, às vezes, assim, não é baseado numa autoconfiança e numa insegurança, e por isso precisa ficar provando o contrário o tempo inteiro, né? Eu acho que esse medicamento aí, ele teria uns efeitos, sabe? A autoestima hétero em cápsula, ele teria uns Sim. efeitos meio colaterais. E aí, como a Mili falou, a gente tem um recorte de gênero, mas a gente também tem um recorte político, no sentido de, cara, o capitalismo, o neoliberalismo são sistemas que a pessoa precisa se sentir insuficiente e Para buscar continuar desesperadamente produzindo. a validação externa. Então, assim, eu preciso de uma estrelinha, eu preciso performar muito bem, eu preciso. É sempre setinha pro Então, alto. Então, Então, assim. Aí a pessoa dá um tapinha nas costas, a gente continua se sentindo insuficiente. Aí, quando ela esculacha, a gente continua sentindo essa falta. Isso também é uma coisa que é universal, né? Não é privilégio só. Mas as mulheres ainda têm uma Sim, sim, dupla sim. camada, né? Sim, Manu. mas É acho que porque. para além disso, tem um recorte social também, que assim, hoje em dia eu consegui guardar uma grana tal, mas em algum momento estava ralando ali por falta de precisava de dinheiro mesmo, né? Não tinha, não sou herdeira. E acho que eu era fazendo uma pequena retrospectiva aqui dos caras que emburacaram porque alguma coisa deu errado, era uma galera com mais grana, que vinha de família com mais grana. Isso me faz lembrar uma amiga uma vez que eu conheci, nem é uma amiga, é uma pessoa querida que eu gosto muito, que é bem mais velha do que era uma super artista plástica, conhecida aqui em São Paulo até, e ficou 20 anos sem fazer nada. E aí um dia eu fui numa exposição que ela estava fazendo 20 anos depois. E eu perguntei pra ela: "Caramba, você parou 20 anos, né?" Ela falou: "Eu recebi uma crítica muito ruim, aquilo me abalou e eu fiquei 20 anos doente." E eu pensei: "Caralho, rica." Porque assim, eu recebo crítica ruim todo santo dia, mas eu preciso continuar trabalhando muito, entendeu? Eu não Cara, eu acho que se eu pudesse me dar o luxo de emburacar, eu já teria emburacado algumas vezes na vida, porque eu já recebi críticas muito pesadas várias vezes na vida, né? Então acho que também tem um recorte aí de grana, sabe? Eu ouvi uma frase maravilhosa. Eu ouvi do Safatli, mas eu acho que é do Michel Levy, não sei. Eu deixo a minha melancolia para os dias alegres. Não está dando tempo, sabe? Uma coisa assim. Nossa, bom demais.
Bom demais. Tô sem agenda para reclamar, para arrumar briga no Twitter. Pois é, Mas mas é além do importante a melancolia. Eu vou é. curtir a minha melancolia num dia feliz. É, muito Bom. bom isso. Manu, o que você ia falar? É porque esse recorte de classe, ok, também, ele é real, mas quando a gente pensa olha só como o mercado não condenou essa mulher ao ostracismo, ela se condenou ao ostracismo. Então é importante, às vezes, olhar assim, ai, que síndrome da impostora, e tudo, isso não é humildade, são mecanismos psicológicos que tem que olhar com muita coragem, muito Sim, carinho, sim, né? sim. Porque a gente O vive, mundo não inclusive, facilita para a mulher, mas é, também tem um papel dela ali, né? a gente vive num homem, olha o ato falho, Ah, no mundo de homens governado por homens medíocres. Quando a gente olha um Elon Musk, a gente olha um Trump, a gente não tá nem falando de gênios manipuladores, ardilosos, né, tipo, seguros. Não, é inconsciente a céu aberto, é de uma fragilidade aquilo, né. a Então a história dos chefes da nossa vida, Manu. e a gente fica ali, nossa, é este cara que ele tem a régua para medir se eu sou talentosa ou não. Então, a Nossa, sim. mediocridade masculina, ela tem um elan, ela tem um carisma, por isso que esses caras têm uma baita de uma fanbase, porque os homens medíocres se projetam naquela mediocridade ali, entendeu? Que chega no topo. E quando eu falo da gente fazer as pazes com a mediocridade, é fazer com a nossa, né? Porque a gente Com baixa o a sarrafo, a nossa. gente também baixa o sarrafo pros rapazes aqui todo tempo, entendeu? Exato. Sim, sim. Nossa, a quantidade de chefe mediano que se achava que eu tive na vida. Meu Deus do céu. Avaliando a gente. Avaliando, avaliando. Até que ela é boa para uma, né? Eu peguei É. muito essa fase, principalmente em agência de publicidade. Ó, até que a menininha hoje fez as coisinhas boas, hein? Vou usar esse texto aqui, hein? E a gente ainda ficava felizinha, né? Eu tinha 20 e poucos anos, ainda é. pensava, ufa, passei no crivo A deste aprovação de bosta. um homem, que é muito importante É, pra gente. A gente cresce precisando disso, né. Como que a gente se desfaz de tudo isso? é. É tudo bem estrutural, tá tudo dentro da gente. Então deve ser muito bom a gente passar pela vida podendo ser ridículo, podendo errar, podendo ser medíocre. Deve ser maravilhoso, maravilhoso. Quem tem um feminista de merda, uma coisa. Eu lembrei de um. Eu nunca sei onde encaixar. Eu já contei a história que eu dirigia muito que nem inundada de masculinidade tóxica, então eu ultrapassava pelo acostamento do outro lado, sabe, uma estrada de mão dupla, eu ia Menina, ultrapassar. você ultrapassava pelo acostamento. Millie, como é que é? Psycho Millie, de novo. Isso é assim, eu olho para mim e me envergonho muito disso, sabe, muito, muito, assim, eu podia ter morrido várias vezes, olha que coisa ridícula, não sei onde se encaixa isso. Fora que, assim, eu tinha um namorado que fazia isso. Ele fazia duas coisas. Ele não ficava parado em estrada, ele às vezes ia por acostamento. E na Rebouças, quando fizeram a faixa de ônibus, ele ia pela faixa de ônibus e falava pra mim: Olha que incrível, fizeram uma faixa só pra mim. Esse é o tipo da É, pessoa que a gente era namora isso. quando a gente tem 22 anos de idade. Então, eu tinha 22 também, e a Boucher escreveu aqui, né, eu podia ter matado alguém, que ia É, ser ainda pior, né. Cara, eu tô pensando aqui, até pegando esse gancho da mediocridade, que eu tentando muito não ser feminista de merda, às vezes eu sou uma feminista de merda. De tanto que eu tento. Que eu tava lembrando aqui inclusive eu ouvi essa frase nesse fim de semana, que eu tava com uma amiga, e ela tava lá, reclamando do boy, né, e até que ela solta a seguinte frase: "Mas é o que tem pra hoje". E aí, gente, isso pra mim é uma lapada seca na venta, tipo assim, me dá um murro na cara logo, sabe, mas não me fala isso. Hoje em dia eu falo bem assim: "Olha só, querida, sua bisavó não sofreu estupro marital pra você se contentar com isso daí não, tá? Sua mãe não foi lá, passou talquinho na sua bunda, cara, passou hipoglós na sua virilhinha gorda de bebê, pra você, 20, 30 anos depois, entendeu, você se submeter a isso". Só que eu já me peguei num lugar sendo muito poucas ideias mesmo também. Mas é porque eu fico arrasada, porque pega na minha sombra. Porque eu já fui assim, tipo, até anteontem. Eu era assim, entendeu? E a sombra, ela tem uma força gravitacional, assim, que eu falo, meu Deus. E é muito difícil, eu não sei como acolher. Mas aí eu percebo que se eu fico
no Remy, ele não viu nenhum story meu, ele não... Eu fico assim, gente, pelo amor de Deus, cara, nós todas vamos morrer, cara. Eu não, Exato. E a eu não, gente aí, se pega caindo É nisso, né? muito bom, Manu. e Muito às bom. vezes eu não sei, eu falo, aí depois que eu dou a lapada, que eu vejo a carinha que ela tá fazendo, e eu nem sou tão, tipo, empoderada assim, mas eu, sabe, sai uma moreia, assim, tipo assim, e eu fico assim, feminista de merda, tentando lacrar, né? Eu pensei eu vou inventar um quadro só pra hoje, que é o Feminista na Hora Errada. Também gostei muito, podemos fazer fixo, podemos botar no hall. Feminista fora de hora, que a terapeuta da minha filha me deu uma bronca que eu fui feminista fora de hora. Tava aqui, quando meu namorado ainda não era meu namorado, era só amigo. Ele estava aqui um dia brincando com a minha filha e nesse exato dia veio uma amiguinha da minha filha brincar com ela. E aí tava eu, a minha filha, moro só eu e minha filha, né? Veio essa amiguinha brincar e meu namorado não era meu namorado, veio como amigo aqui. Em determinado momento estávamos brincando os quatro, ela olha pra mim muito feliz e fala: "Parecemos uma família". E eu fiquei muito indignada com aquilo, catei ela pelo bracinho, levei pro corredor da casa e falei: baixou uma coisa assim, eu pensei, que ideia conservadora de família é essa, que precisa ter um homem, precisa ter uma irmãzinha mais nova, precisa ter a mãe no lugar de mãe. Eu puxei a criança de 7 anos e falei, você com a sua mãe aqui em casa é uma família. Você com seu pai lá na casa dele é uma família. Quando encontro eu, você e seu pai, apesar de separados, somos uma família. Né? E aquilo, eu fiquei mal com aquilo. Então precisa ter um homem para ser uma família, precisa ter uma irmãzinha, essa coisa. E ela ficou olhando para mim, tipo, o que você tá falando, né? E eu contei isso para a analista dela, e a analista dela falou: se você continuasse a tua frase, você diria: eu aqui sozinha com você é uma família. Você lá com seu pai é uma família. Seu pai com a namorada e a filha dela é uma família. Eu com meu amigo, a sua amiguinha da escola e você também podemos ser uma família. Era só isso que ela estava falando. Ai, Né? gente, Era claro. só isso, não precisava. Ela olhou para mim e falou: feminismo fora de hora. Sua filha só tem 7 anos, ela não entendeu nada. Né? E sabe, tem umas coisas, porque agora eu lembrei de uma outra, porque aqui em casa eu virei a polícia, né? Do feminino, aqui em casa, que eu estou na casa da minha mãe. Quando eu venho para cá, eu sou a polícia do feminino. Eu corrijo minha mãe, ela tem 88 anos, eu corrijo minha mãe o dia inteiro. Outro dia eu estava numa reunião, eu não podia perder o contato ocular, a minha mãe veio aqui do lado e começou a falar umas coisas, e eu olhava com rabo de olho, então ela estava falando e eu estava muda. Aí passou um tempo, ela falou assim, o que foi? Eu fui machista? Aí eu fiz assim. Tadinha. Aí ela falou, eu fui homofóbica? Aí eu fiz Ai, assim. tadinha, ela Aí ela falou, eu fui racista? Eu fiz assim. Tadinha, gente, desesperada. Cara, alguém vai lá, Desesperada. chama o conselho tutelar, gente. Liberta essa mulher. Liberta essa vovozinha, gente, coitada. Aí eu Muito bom. entendi que eu tava Militante, pegando pesado. militante fora de hora. Muito Isso, bom, isso. militante. Gente, quem tem dicas para encerrarmos este maravilhoso Então, programa? eu vou indicar, eu não achei em português o livro, mas eu vou dar uma dica em inglês mesmo, que é esse How to Date Man When You Hate Men. Eu já tinha falado desse livro aqui, eu não cheguei a dar dica, mas eu não sabia se ele existia de verdade ou se eu tinha só sonhado com ele, que passando lá por uma livraria em Nova York. Mas eu fui atrás dele, ele existe, eu baixei hoje no Kindle. Então é esse livro, não sei nem a autora, mas é How to Date Man When You Hate Men. Como sair com homens se você não gosta de homem. Muito bom. E Manuzita? Gente, eu vou já tentar fazer uma interseção entre a nossa Tá, só não vai conversa de indicar hoje. cartomante, só não vai indicar sua cartomante. Não, gente, até porque assim, a minha cartomante pessoal. Então eu vou Sim. deixar, entendeu? Eu já indico Entendi. ela no privado para muita gente. É um livro que é da Jean Shinoda Bolen, que eu gosto muito dela. É dessa linha junguiana, dos arquétipos e tal. Então ela é bem emburacada na questão da mitologia grega e desses arquétipos femininos. E é um livro sobre a Ártemis. Então se chama A Personificação Arquetípica do Espírito Feminino Independente. O arquétipo da Ártemis, ele é reproduzido pela humanidade inconscientemente em várias personagens que são essas mulheres que querem ocupar lugares que os homens não permitem ocupar. E é um tipo de personagem, você vê a manifestação desse arquétipo bem interessante, porque ela não introjeta tanto o patriarcado que nem outros arquétipos femininos. E aí é um emburacamento nesse arquétipo, porque um arquétipo é infinito, né? É super complexo e eu acho que dá um quentinho. A Muito gente bom. lembra
de uma coisa que a gente não viveu, cara, como é não se pautar pela opinião do outro. Como é Muito acreditar bom. na sua verdaducha, né? E ela é sapatão de sítio também, que nem a Milly. Porque ela mora na floresta com várias ninfas. Tá Ai, entendendo? gente, um arquétipo Muito sapatão de bom. sítio, vou comprar. Muito bom. E eu vou indicar 2 homens. Pode indicar muitos homens? Cara, é permitido aqui tudo, né? É Pode, tudo. estamos É. liberados. Então, primeiro, eu indiquei esse podcast aí do Gregório, então reforçar que eu me divirto ouvindo, que é Gente, um o grande como kkk. um Não grande importa. Não importa, tenho me divertido. Quero indicar o podcast do Ricardo Araújo Pereira, que chama Coisa que Não Edifica Nem Destrói. Tem uma entrevista lá comigo, que está muito divertida. É sobre humor, sobre comédia. E ele tem um livro também, Coisa que Não Edifica Nem Destrói, que tem orelha minha. E é um bom livro. E então indiquei 2 homens, é isso. No dia de meu aniversário, indico 2 homens. Uma pessoa polêmica. E me mandem parabéns. O dia é seu, Tati. O dia é O dia meu. é seu. O dia é meu. Parabéns. Feliz ano novo. Obrigada. Derrama, senhor. Derrama, senhora. Então é isso, gente. Até semana que vem. E obrigada. Estamos juntos e patrocinem e curtam. Curtam, compartilhem. Se Gente, curtir é só inscrevam. clica, se inscreva. Curtir é só clicar aqui no joinha, gente. Isso não custa se nada. Chegou inscreve- até aqui, curte lá. E se inscreve. Muito importante se inscrever. E comprem meu livro. É isso. Beijo, gente. Beijo. Reparação histérica. Reparação histérica.